Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Destemidos Normandia. É o verão europeu de 1944, e os aliados desembarcam na Normandia. Como comandantes, os jogadores terão de liderar um pelotão e fazê-lo avançar, entranhando-se na França, conquistando uma cabeça de ponte e rechaçando as forças alemãs, ou consolidando a forte resistência e o fogo cerrado de metralhadoras e morteiros em busca de virar o jogo em sua vantagem. Assuma o comando em meio ao caos da batalha, aguente firme diante dos oponentes e continue destemido. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Pra que não anual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo utilizando o primeiro cenário, La Reia, do livro de cenários. Prepare o tabuleiro de jogo posicionando as peças de terreno de acordo com a descrição do cenário. Certifique-se de que as peças estão viradas para o lado apropriado, A ou B. Sobre os terrenos, posicione as peças de objetivo, as fichas de combate, os marcadores de controle e os marcadores de saída. Cada jogador seleciona um lado para jogar, Estados Unidos ou Alemanha, e coleta as cartas indicadas na tabela de cartas iniciais. Separe as cartas com um D em um baralho, embaralhado e virado para baixo, na área do jogo do jogador. As cartas com um S ao lado delas devem ser dispostas, organizadas e viradas para cima em uma oferta na área do jogador. O restante das cartas deve ser retornado para a caixa. Elas não serão utilizadas nesta partida. Crie uma oferta de marcadores de controle para cada lado. Por fim, entregue o marcador de iniciativa para o jogador controlando o lado indicado no cenário escolhido. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Destemidos Normandia. Vamos às regras. Uma partida dura um número indeterminado de rodadas até que um dos critérios de fim de jogo seja atingido. Ao longo da partida, os jogadores utilizam cartas para executar ações, como atacar os seus oponentes ou mover unidades. Uma rodada consiste das seguintes fases: sacar cartas, determinar iniciativa e turno dos jogadores. Depois que uma fase for finalizada, a rodada termina e a próxima se inicia. Vejamos as fases em detalhes. Sacar cartas. Cada jogador saca 4 cartas de seus baralhos para formar uma mão. Caso o jogador precise sacar e o baralho se encontre vazio, ele deve baralhar o seu descarte para formar um novo baralho. Nunca embaralhe as cartas da área de jogo em seu baralho. Determinar iniciativa. Simultaneamente, cada jogador seleciona uma carta de sua mão. Após ambos selecionarem as cartas, elas são reveladas. O jogador cuja carta apresente o maior número de iniciativa, este número no canto superior esquerdo, recebe o marcador do primeiro jogador e será o primeiro a realizar as ações nesta rodada. Em caso de empate, o jogador que controla o marcador permanece com ele. Os jogadores descartam as cartas selecionadas. Turno dos jogadores. Iniciando pelo jogador com a iniciativa, os jogadores jogam cartas de suas mãos para realizar ações. Uma vez que um jogador não possua mais cartas em sua mão, ou não queira jogar nenhuma, o seu turno termina e ele deve descartar todas as cartas restantes em sua mão, junto com todas as cartas utilizadas nesta rodada. O próximo jogador toma o seu turno. As cartas podem ser utilizadas de duas maneiras: ação ou abrigar-se. Ao utilizar a opção abrigar-se, retorne a carta para o topo da pilha de suprimento. Ao utilizar a opção de ação, o jogador pode realizar uma das ações listadas em sua carta. Além disso, as seguintes regras devem ser observadas. Névoa de guerra.
Estas cartas não podem ser utilizadas por um jogador como ação, porém, elas podem ser utilizadas como uma carta de iniciativa de valor 1. Elas podem ser removidas do baralho de um jogador, utilizando-se a ação Reconhecimento dos Batedores. Suprimido. Se o marcador de combate estiver virado para o seu lado de baixo, seu lado suprimido, ele não pode realizar ações. Caso o jogador utilize uma ação com esta unidade, apenas vire-a para o seu lado normal. Posicionar marcadores de combate. Caso um jogador utilize uma carta de ação de uma unidade que não se encontre no tabuleiro, imediatamente posicione o marcador correspondente no espaço com o marcador de ponto de entrada. Abrigar-se. Ao invés de realizar uma ação com a carta selecionada, devolva ao topo do baralho de suprimento. Tome cuidado ao utilizar esta ação com uma carta que apresente a ação Reforçar. Estas são as ações que permitem a um jogador adicionar cartas de seu suprimento ao seu baralho. Cartas de névoa de batalha não podem ser abrigadas. Ações. Quando o nome de uma ação for seguido por um X, isso significa que a ação tem um valor numérico, ou seja, uma quantidade de terrenos que o marcador de combate pode se mover ou uma quantidade de cartas que podem ser sacadas. Quando o nome de uma ação é seguido por uma letra, A, B ou C, isso significa que a ação afeta um grupo de combate específico. Mover. O jogador pode mover o marcador de combate até um número X de terrenos. O terreno para onde a unidade se move deve estar controlado ou observado pelo seu lado. Orientar. O jogador pode mover um marcador qualquer de combate até um número X de terrenos. O terreno para onde a unidade se move deve estar controlado ou observado pelo lado se movimentando, da mesma forma como um movimento normal. Um marcador suprimido não pode ser movido. Observar. O jogador pode mover a ficha de combate da unidade até X peças. Se a cada peça, por onde e para onde você mover a ficha, não tiver um de seus marcadores de controle sobre ela, coloque o marcador de controle com a face observada para cima. Para cada ficha de controle posicionada, saque uma carta de névoa da guerra do suprimento e adicione-a ao descarte. Se for necessário pegar mais cartas de névoa da guerra do que existem no suprimento, pegue apenas o que estiver disponível. Espreitar. O jogador pode mover a ficha de combate da unidade indicada até X peças de terreno. A peça para onde a ficha for movida não precisa estar observada ou controlada pelo seu exército. Reforçar. O jogador pode sacar até X cartas de seu suprimento e adicioná-las ao seu descarte. Se a ação especificar um grupo de combate, você só poderá pegar cartas do grupo de combate em questão no seu suprimento. Comandar. O jogador pode comprar até X cartas de seu baralho e adicioná-las à sua mão. Essas cartas podem ser usadas normalmente no turno atual. Dissimular. O jogador pode pegar uma carta de névoa da guerra do suprimento do seu oponente e colocá-la no descarte dele. Se não houver cartas de névoa da guerra no suprimento dele, esta ação não terá efeito. Controlar. Vire o marcador de controle do terreno onde a unidade ativada se encontra para a face controlada. Caso o jogador oponente controle a peça em questão, vire o marcador de controle dele para a face observada. Note que o jogador não pode assumir o controle de uma peça que tenha sobre ele uma ficha de combate do inimigo. Inspirar. O jogador pode escolher até X cartas de sua área de jogo e adicioná-las à sua mão. Estas cartas podem ser usadas normalmente no turno atual. Se a ação especificar um grupo de combate, somente as cartas do grupo de combate em questão podem ser escolhidas. Reconhecer. O jogador pode escolher uma carta de névoa da guerra de sua mão e removê-la da partida. Em seguida, compre uma carta do baralho, que pode ser utilizada normalmente no turno atual. Note que esta ação não pode ser utilizada caso o jogador não possua cartas de névoa da guerra em sua mão. Mirar.
O jogador pode colocar o seu marcador de alvo sobre uma peça de terreno a até 3 ou mais peças de distância da ficha de combate de morteiro. Caso o marcador de alvo já esteja sobre uma outra peça, mova-o para a nova peça. Caso a ficha de combate de morteiro seja removida, remova o marcador de alvo do tabuleiro. Combate. 3 ações do jogo são ações de combate, sendo elas atacar, suprimir ou explodir. O jogador deve seguir os seguintes passos para resolvê-las. Primeiro, escolher alvo. Ao selecionar atacar ou suprimir, o jogador deve selecionar uma ficha de combate inimiga qualquer no tabuleiro. Caso a ação explodir seja utilizada, todas as cartas de combate em uma peça de terreno onde o marcador de alvo se encontra são atacadas simultaneamente. A ação explodir somente pode ser utilizada caso o marcador de alvo do jogador já se encontre no tabuleiro. Segundo, determinar o total de defesa. Some a defesa básica da peça atacada, o bônus de cobertura da peça de terreno e o bônus de distância. Ou seja, a quantidade de peças de terreno entre o defensor e a ficha de combate atacante. Nenhum bônus de distância é atribuído contra uma ação explodir. Lançar dados de ataque. Role a quantidade de dados indicada pela ação utilizada. Qualquer dado que ultrapasse o total da defesa do alvo é bem sucedido. Um dado com a face 0 é sempre bem sucedido, independente do valor de defesa do alvo. O número de dados bem sucedidos é irrelevante, basta que o jogador obtenha um sucesso ao menos. Determinar baixas. Ao sofrer uma baixa, um jogador deve selecionar uma carta associada à unidade atacada para remover de jogo. O jogador deve eliminar uma carta seguindo o seguinte critério de prioridade. Uma carta na mão deve ser escolhida primeiro, o descarte do jogador, caso não exista a carta na mão dele. Por fim, o jogador deve remover uma carta de seu baralho. Reembaralhe as cartas novamente depois disso. Caso nenhum dos critérios que mencionamos for satisfeito, ou seja, o jogador já eliminou todas as suas cartas vinculadas àquela unidade, remova a ficha de combate do tabuleiro. Note que alguns terrenos apresentam um bônus de defesa 3/1. Esses terrenos representam colinas. Uma unidade sendo atacada de outro terreno, que não uma colina, recebe um bônus de 3 pontos de defesa. Caso a unidade atacante se encontre em outra colina, ou o ataque a uma explosão, a unidade atacada recebe apenas um ponto de defesa adicional. Fim do jogo. A partida termina imediatamente quando um dos lados atingir a condição de vitória indicada no cenário. Para este cenário, por exemplo, ambos os lados devem controlar 5 pontos ao todo de pontos de vitória. Além disso, alguns cenários indicam que a partida termina quando os dois lados forem suprimidos, ou seja, eles não possuem mais fuzileiros no tabuleiro. Neste caso, o jogador que possuir mais pontos de objetivo conquistados vence a partida. E estas são as regras básicas que você precisa saber para aprender a jogar. Neste vídeo, aprendemos a jogar Destemidos Normandia, por David Thompson e Trevor Benjamin. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!